Oi, pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje eu quero mandar um beijinho muito especial à minha sobrinha Marcela, que fez 15 anos ontem, no dia 2. Marcelinha, beijo pra você do tio Guga, tá bom? Meus irmãos, vamos conversar um pouco aqui a respeito de algumas perguntas aleatórias que eu tenho recebido através de e-mails. É, as perguntas não se interagem, não, são assuntos diferentes. Mas eu achei até importante responder. A pergunta de um irmão lá de Teresópolis, aqui no estado do Rio de Janeiro, é por que eu não consigo ver espíritos? Aí tem uma outra irmã também de São Paulo que perguntou por que tanta gente consegue ver os familiares que desencarnaram, eu não consigo ver minha mãe que eu amava tanto. É o seguinte, gente, tudo no universo são vibrações, tá? Então, se você não estiver na mesma vibração que aquele espírito, você não consegue enxergar aquele espírito. Então é necessário, não é só querer ver, e o espírito também não pode só querer que você o veja. Os dois têm que estar em sintonia na mesma vibração. Isso acontece no mundo espiritual também. Um espírito, digamos assim, que ainda está nas sombras, as pessoas chamam de trevoso, eu não gosto de usar essa palavra, mas é um espírito sem luz. Ele não consegue ver um espírito de luz, mesmo estando do lado dele aqui. Porque esse espírito está numa vibração mais baixa, o espírito de luz está numa vibração mais alta. Então os espíritos se aproximam para tentar auxiliar aquele irmão, jogar uma luz lá na consciência dele, mas ele não consegue vê-lo. A mesma coisa acontece com a gente. Os espíritos se aproximam da gente, mas a gente não está numa vibração legal, né? Na mesma vibração que eles estão. Então a gente não consegue vê-los. Né? É assim que acontece. Não é só querer, a gente tem que saber também transformar a nossa vibração, o espírito tem que saber abaixar ou aumentar a vibração dele para entrar em sintonia com a nossa. Por isso que só os espíritos bem evoluídos eles conseguem fazer isso, né? Os outros ainda não, tá? Mas o Chico Xavier dizia que agora, no futuro próximo, nós teríamos um aparelho muito parecido com um televisor, onde nós poderíamos nos comunicar com o mundo espiritual. Eu dou para vocês assim 99,9% de certeza que esse aparelho já existe, mas não foi liberado ainda para a gente. Quando forem liberados, a gente vai poder se comunicar da mesma forma que eu estou falando aqui com vocês, da mesma forma que a gente fala numa mensagem de imagem pelo WhatsApp, a gente vai poder conversar com o espírito desencarnado. Mas para isso a gente precisa de um grau de consciência um pouquinho maior, um grau de moral um pouquinho maior. A gente está muito, muito, muito perdido ainda, tá? Mas nós vamos chegar lá, com certeza. Mas assim, tenha um pouco de paciência. A irmã que falou aqui da mãezinha dela, tua mãezinha está bem, ela está sendo bem tratada, está sendo bem cuidada, ela está bem amparada, sendo harmonizada, sendo preparada, educada, aprendendo outras coisas. Ela está bem, não se preocupa com ela não. Quando a gente desliga do corpo físico, acabaram as dores. A gente ainda sente um período de tempo, a gente ainda sente um pouco de dor por causa da nossa consciência, a gente sente dores físicas, mas é um período de tempo muito pequenininho, tá? Depois disso, a dor some, sabe? É tudo de bom. Tudo de bom. Tudo que nos restringe no corpo material, a gente deixa de ter essa sensação de. É uma sensação de liberdade tão grande, os nossos sentidos, as nossas sensações se ampliam, é tudo muito maior. É uma coisa maravilhosa. Eu já desdobrei muitas vezes e afirmo para vocês, é muito legal. Tá? Não tenham medo, tá? E não tenham medo que seus familiares estejam em lugares ruins, todos eles serão resgatados na sua hora certa. Mas infelizmente todos nós temos que colher o que nós plantamos. Né? Tem uma pergunta aqui de um irmão também de São Paulo. Fui convidado para beber o chá ayahuasca. Será que eu devo? Eu tenho medo. Olha, eu sou suspeito para falar disso. Eu fui membro da União do Vegetal durante 14 anos da minha vida. União do Vegetal, nós consumimos o chá ayahuasca. Para mim foi uma coisa maravilhosa. Para mim abriu minha cabeça, para mim, nossa, foi maravilhoso.
A ayahuasca, ela é feito de um componente, eu esqueci o nome, deixa eu ver se eu me recordo. DMT, dimetaltriptamina, isso. Dimetaltriptamina é o componente que existe no chá da ayahuasca, ou oasca, como a gente chama lá na União. É, essa dimetaltriptamina é um alcaloide. O alcaloide ele já existe no nosso organismo. O que a gente faz? Quando a gente bebe o chá, a gente de 10 a gente bota 1000. A gente só aumenta a quantidade desse alcaloide no nosso organismo. Tá? E como ele é um alcaloide, né, que é uma substância, como é uma substância que já existe no nosso organismo, o nosso organismo ele não identifica como se fosse um inimigo, como se fosse uma bactéria, alguma coisa ruim. Não. O nosso organismo ele não se defende. Assim, como ele já é de casa, né? Então, esse alcaloide ele serve para aumentar as nossas sensações, emoções. Gente, a tua audição amplia, a tua visão amplia, a sensação, o ventinho batendo na pele. Cai um parafuso lá do outro lado da rua, você escuta. É como se ampliasse todos os seus sentidos. Tanto que ele é registrado no Ministério da Saúde como enteógeno, não como alucinógeno. Tá? Enteógeno é aquele que permite sensações e emoções, entre aspas, religiosas, né? Muito legal. Eu sou suspeito. Eu amo o chá da ayahuasca. Eu bebi durante 14 anos. De vez em quando eu ainda volto lá para beber. Me fez um bem danado. Eu aprendi muita coisa lá dentro. Abriu a minha cabeça. Tirou vários dogmas e várias crenças limitantes que eu tinha. Para mim só fez bem, tá? Se eu indico, meu irmão, siga o seu coração, mas medo você não precisa ter não, porque mal não vai te fazer, isso eu te garanto, tá? Uma outra irmã perguntou o que é o Nirvana. Nirvana é um estado de consciência, quando você chega numa consciência de iluminação, né? O Nirvana é muito usado no budismo. Buda, a palavra Buda, significa iluminado. Né? Quando você chega num estado de iluminação, num estado mental, de consciência muito alta, que você não precisa nem mais encarnar. Você já chegou, já conheceu tudo o que precisava. Esse é o Nirvana. Para os espíritas seria assim, os mundos felizes. Lá seria o Nirvana. Ou paraíso para os católicos, é mais ou menos isso. Tá? Uma outra irmã perguntou aqui: os animais têm alma? Os mamíferos sim, tá? Todo animal mamífero tem alma, igual a nossa. Ele não. O outro perguntou uma pergunta que na verdade encaixa com essa, né? Se um animal ao desencarnar ele pode encarnar como humano ou se um humano pode encarnar como animal. Olha, o aprendizado espiritual ele pode ser parado, a pessoa pode estacionar, mas ir para trás ela não vai mais, tá? Pode uma pessoa desencarnar e encarnar como animal? Pode, se for uma sentença. Né? Um cara que maltratou os animais a vida inteira, ele pode ser sentenciado a encarnar como animal para passar por aqueles maus tratos que fez para prender na pele. Isso está sujeito a acontecer. Os animais, eles quando desencarnam, principalmente os que estão mais próximos aos humanos, que são os gatos, cachorros, alguns cavalos. O meu pai tinha um cavalo que era muito inteligente, o cavalo praticamente conversava com ele. Aquele ali eu tenho quase certeza que já encarnou como humano. Então os animais, eles vão amansando, 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 se aproximando do ser humano. Aí de um leão ele encarna numa hiena, que encarna, aí vem vindo, vem vindo, vem vindo, até vir um cachorro, um gato próximo aos humanos, aprende, né, como os humanos vivem, até ter uma oportunidade de nascer como homem. Geralmente eles nascem num lugar distante da cidade, num lugar onde tem mais mato, talvez até em tribos indígenas lá no meio da África, tá? E depois eles vão encarnando, vão encarnando. A evolução é assim, é sempre devagarinho, tá? Sim, pode, o animal pode encarnar como humano, mas é assim, sempre devagarinho, tá?
o que é a prece. Oração, orar, falar. A prece é falar com Deus. Falar com Deus. O nosso líder, nosso mestre, Rei dos Reis, nosso Jesus, que está aqui nos auxiliando nessa transição planetária, é falar com ele. Falar com respeito, mas de amigo para amigo, né? Isso é uma prece. Falar com o coração. Porque tem aparecido tantas luzes no céu? Tem aumentado muito as aparições, né, de OVNIs. Isso, na verdade, é uma preparação. A humanidade ela não está preparada para o contato, tá? Para essa grande revelação. Existem irmãos, existem seres muito mais avançados que nós, vivendo até aqui na Via Láctea, e o ser humano não está pronto para isso ainda. Então eles estão fazendo todo um preparatório, né? Os governos começaram, NASA começou a liberar alguns vídeos, as Forças Armadas Americanas começaram a liberar alguns vídeos e as aparições estão cada vez mais intensas. Olha, daqui do céu, eu moro numa casa aqui na Ilha de Guaratiba, no Rio de Janeiro, não tem um dia que eu não veja uma luz passando, uma sonda, alguma coisa. Todos os dias tem movimento. Eles estão fazendo dessa forma para nos acostumar, tá? E mais para frente, eu acredito que talvez até este ano mesmo, no máximo ano que vem, já vai chegar a grande revelação. Eles existem, estão aqui, sempre estiveram entre nós, desde o início dos tempos, desde a época de Atlântida, eles sempre conviveram com nós perdemos esse contato e agora vamos refazer esse contato. Inclusive, o planeta Terra será convidado a fazer parte da Confederação Galáctica de Mundos, de planetas, e eles estão fazendo assim, bem devagarinho, que é para não assustar a gente, né? Imagina se uma nave espacial chega no centro da cidade, da sua cidade agora, nesse momento, né? Acabou, virou uma bagunça. Vai ter gente apavorada correndo lá dentro, pegando uma arma, dando tiro nos ETs, vai ter gente dirigindo, vai perder o controle e bater com o carro. Olha o caos que vai ser criado, né? Então eles fazem assim bem devagarinho, sempre respeitando o nosso tempo, tá? Por isso que estão aparecendo tanto agora assim. E ainda digo mais, vai ampliar, tá? Vai aumentar mais. O planeta Nibiru é real? Mas o planeta Nibiru ainda está muito longe, tá? Ele vem passar pela Terra, mas está bem longe ainda, tá? Vai demorar um tempo ainda. Os arcontes, né? Como diriam os sumérios, eles estão chegando aí. Existem algumas, digamos assim, unidades intraterrenos dentro da Terra, tá? E existe arcontes lá dentro até hoje, né? Passaram milhões de anos, porque a vida deles é muito maior do que a nossa de 80, 90 anos no máximo. Eles vivem 3, 4, 10 mil anos. A tecnologia deles é fantástica, a medicina deles é fantástica, a alimentação, enfim, é tudo diferente. E existem nibiruanos aqui dentro, vivendo em cidades intraterrenas. Existem dezenas de cidades intraterrenas aqui no nosso planeta. Existem vários vídeos na internet de luzes ou naves entrando atrás de montanhas, entrando em morros, entrando na terra, entrando na água. Existem cidades intramarinhas também. Isso são lugares, novamente a gente volta ao início, né? São as vibrações. Para entrar lá você tem que estar numa vibração muito alta. Nós ainda não chegamos nesse nível. Ou ser convidado, né? Tudo que está acontecendo na política, na economia, guerras, etc., tem que ser dessa forma. Olha, eles não estão muito satisfeitos com a forma com que a transição está acontecendo, tá? Nós estamos atrasados e nós estamos demorando muito mais do que o esperado para aprender, para nos transformar, para nos modificar. Eu digo assim, uma minoria, eu vou botar em 5, entre 5 e 10% da humanidade, nós somos 8 bilhões, entre 5 a 10% dessa humanidade, 10% seria 800 milhões de pessoas, estão despertados ou em processo de despertar.
Os outros não. Os outros ainda estão dormindo, ainda estão errando, ainda estão no acumular, no ter para ser, enfim. Então eles não estão gostando do jeito que as coisas estão indo, tá? No dia 31 de janeiro, há 3 dias atrás, houve uma reunião do comando dessa Federação Galáctica. Houve uma reunião do comando. Essa reunião estava presente Jesus e Maria, tá? E lá foram tiradas novas diretrizes, ou seja, algumas coisas vão mudar. Infelizmente, algumas coisas não vão mudar para melhor, tá? Porque vai precisar de uma sacudida, porque o povo não está acordando. Tá? Bate, 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 mostra, as revelações estão surgindo cada dia mais, as transformações todas que eu já citei várias vezes aqui nesse canal. O sol tá branco, as temperaturas estão completamente avessas, o tempo está correndo, a gente está com uma espiritualidade, com umas sensações, está tudo aflorando e mesmo assim as pessoas insistem em ficar dormindo, porque elas estão tão acostumadas aos prazeres da carne, elas querem tanto continuar naquele mundinho que provavelmente vão continuar realmente, vão ser levadas para outros planetas de terceira densidade para de lá continuar, porque elas gostam disso. Né? Eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais essa Matrix, como a gente chama, né? Por isso eu estou aqui buscando despertar e estou buscando levar conhecimento para que vocês despertem e venham todos juntos. Quanto mais seres humanos despertar, mais luz o planeta vai emitir, mais fácil eles vão chegar até nós. Né? Por enquanto a coisa ainda está muito pesada. Vem melhorando, mas o problema é que é muito devagar. Tá? E nós já estamos atrasados. Então eles vão ter que mudar algumas diretrizes, eles vão ter que fazer algumas coisas que infelizmente não serão agradáveis para nós. Como nós estamos mesmo despertos, a gente está encarnado, e nós fazemos parte de um coletivo, o que atingir a eles vai atingir a gente também. Só que de uma forma mais maneira, né? De uma forma mais branda. Por quê? Porque a gente vai saber o que está acontecendo e eles não. Então vão ficar muito perdidos. Eles já falaram isso lá atrás, eu já falei isso em outros vídeos, eu vou repetir agora. 2023 é a epidemia dos pensamentos escuros. Confusão mental, de ninguém saber o que está acontecendo, ninguém. Uma briga de valores, de interesses, enfim, vai ser aquela confusão mental mesmo. É o paraíso dos psicólogos, dos psicoterapeutas. Muita coisa vem mudar. Tá? 2023, como eu disse antes, no vídeo das previsões, vai ser um ano muito complexo, vai ter muito sacode. Tá? A gente vai ser sacudido, a gente vai ser testado, nossa, as coisas vão chegar ao limite. Mas vocês que já estão um pouco mais despertos, já estão buscando o caminho da compreensão do que está acontecendo, será uma coisa muito mais branda. Tá? Vamos que vamos. Tá? Por hoje eu vou parar por aqui. Eu vou guardar algumas perguntas para um próximo vídeo, porque senão vai ficar muito comprido. Pessoal, não deixa de dar o like, não deixa de se inscrever, tá? Vamos nos ajudar. Agradecer a vocês que já chegamos a 1.100 inscritos no canal. A gente só está crescendo, só tem gratidão para dar para vocês, tá? Um grande abraço.